No projeto comercial dessa semana, vocês vão conferir o trabalho dos arquitetos George Almeida e Tânia Povo. A primeira participação deles aqui no Circuito de Alta Decoração. É um prazer recebê-los aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada, é muito bom estar aqui com vocês. Esse projeto, vocês misturaram funcionalidade com estética. Então, como é que foi o ponto de partida, esse projeto, que inclusive foi uma transformação do ambiente da sala anterior para esse de agora? O projeto aqui é o projeto de uma clínica voltada para a especialidade cardiovascular, né? E também ele abriga o escritório pessoal do gestor da clínica, né? Que atende também em outros espaços, em outras clínicas, né? Basicamente, nós tínhamos aqui 2 salas que foram integradas, né? E como determinante em relação à distribuição da clínica, teve uma solicitação específica do cliente que era justamente um acesso controlado, né? Um acesso reservado para ele. Tânia, então conta pra gente como é esse acesso controlado, que a gente percebe logo na entrada, né? A gente fez de uma forma que fosse um painel, né? Então, e usamos essa porta de acesso para os médicos como um painel que recebeu a programação visual. E aí ficou a outra porta com o vidro, né? Um puxador que aí direciona mais o paciente. Então é uma coisa assim, quando ele chega, foi colocado também o adesivo fosco, porque a coisa dele chegar e realmente não ser visto por quem está na recepção. Então é uma coisa de acesso realmente só para os médicos, e que ele entra e sai, e o paciente também, ele pode direcionar o paciente para sair por ali sem passar de novo pela recepção. Então ficou um hall de acesso aos consultórios e bem reservado e bem funcional. E bem diferente, né? George, a recepção a gente percebe que é um ambiente super aconchegante, a gente realmente não se sente em uma clínica, mas um ambiente assim como a nossa casa. Então, como é que foi para vocês dois escolher todos os ambientes, todos os aspectos que compõem aqui, como móvel, revestimento também, e até as cores diferenciadas também? De fato, assim, para viabilizar as necessidades que foram colocadas pelo cliente em termos de distribuição de espaços, teve um aspecto de partido de projeto mesmo, que é justamente explorar essas superfícies, né? Então, por exemplo, o uso de materiais diferenciados, como o MDF de demolição, né? A fórmica brilhante, né? Que é um material preto brilhante. Alguns aspectos, por exemplo, nós queríamos usar tapete, né? Mas como é um espaço realmente que tem um fluxo grande de pacientes e tal, não convém em termos de manutenção. As especificações também das poltronas, né? Dos materiais das poltronas em termos de manutenção. E claro que na composição do conjunto, né? Então, assim, é um ponto principal no projeto, esse caráter de não parecer não só o lado funcional, né? Como clínica, mas que de forma que o paciente ele se sinta realmente acolhido, né? Confortável. E a gente percebe isso, inclusive, na escolha por objetos de decoração que dão aquele toque diferente, diferenciado nesse ambiente. Foi um pedido do cliente, Jorge? Não, isso aí é o espelho do perfil do cliente, de fato. Ele é uma pessoa que aprecia a arquitetura, aprecia a arte, né? Inclusive, a gente chegou a utilizar de algumas peças que ele já tinha no acervo pessoal, né? E em complemento a isso, a gente entrou com outras peças também, elaborando o conjunto. Tânia, a gente percebe isso, essa questão do gosto do cliente, da opção pelos objetos pessoais no seu consultório, né? Partindo agora para o consultório 1, que é o consultório pessoal do doutor, do dono, do proprietário da clínica. Então, como é que foi fazer esse ambiente? Foi muito prazeroso, né? Porque a gente pôde usar, a gente usou a divisória entre os 2 consultórios, a gente conseguiu fazer de uma forma com curva, que além do aproveitamento do espaço, dá uma continuidade, uma sinuosidade interessante, e usamos também um papel de parede listado nessa curva, que também deu uma profundidade muito legal, né? Acho que depois vocês vão conseguir visualizar melhor. E a mesa, né? E o aparador que o médico usa já existia, ele já tinha, então foi uma coisa que também foi, né, colocado pra gente, a gente usou. E colocamos também um nicho como espelho, e que onde, né, pudemos colocar já algumas peças de arte que ele tinha. Então, assim, foi tudo bem procurando fazer a coisa tanto para o médico como para o paciente se sentir mais, né, confortável, como se estivesse não num consultório, não numa clínica. E outra coisa também importante falar é que é uma clínica, né, um consultório onde normalmente ele dá o diagnóstico para o paciente.
Então, como se trata de uma clínica cardiovascular, então, muitas vezes o diagnóstico, né, é uma coisa mais sensível, né? Você vai partir para uma cirurgia, então tudo isso faz com que você se sinta mais acolhido de qualquer forma, né? Mesmo tendo uma notícia que você vai ter que partir para uma cirurgia. Então, acho que a gente, no final das contas, conseguiu fazer um ambiente mais agradável, mais acolhedor. E nesse consultório 1 ainda tem um lavabo, né? Tem, que é o lavabo particular, né? Que na recepção é que a gente tem um lavabo para os pacientes. Então, nesse lavabo, a gente deu uma continuidade com o papel de parede, com uma porta de vidro transparente. Então, você da sala, você vê como se fosse uma continuidade, né, de um ambiente, como se fosse uma outra sala. Então, isso dá profundidade, dá uma coisa, né, de profundidade maior para a clínica. Mas, na verdade, é o lavabo dele que ficou bem interessante também. E o consultório 2, George, é um consultório que tem algumas diferenças do consultório pessoal do médico, né? Vocês optaram por um revestimento em fibra natural, ainda tons claros, a cor clara, o branco, e ainda a cortina em persiano, que acompanha também as cortinas da recepção. Então, como é que foi? Esse ambiente, inclusive, que é usado para fazer anamnese no paciente, né? É justo, é um pouco dentro dessa lógica mesmo de um partido geral de projeto, né? Essas divisórias, no caso, essa parede curva, ela viabilizou justamente uma demanda que era mais funcional para esse consultório, porque de fato é nele que você faz a parte de avaliação pós-cirúrgica, né? Então, se de fato você tem um atendimento, você dispõe de uma maca, você dispõe de uma divisória com cortina hospitalar, e em conjunto a isso, que é um pouco mesmo da linguagem que a gente usa no total do projeto, né? Entramos também com algumas peças de arte, você vê que a gente faz uso do espelho, por ser um ambiente muito pequeno também, que dá uma certa amplia um pouco mais, né? E também contemplamos algumas peças de arte também junto à área de bancada. E falando um pouquinho de iluminação, George, nesse ambiente, como é que foi a escolha? A iluminação ela sempre entra meio além da iluminação funcional, a gente entra também com a iluminação valorizando esses planos, né? Então você vê que no trecho onde a gente tem a aplicação do papel de parede na fibra, a gente tem uma cortina pontual de iluminação. A mesma coisa acontece no consultório 2, a gente também tira a partir do disco com iluminação indireta, né? Eu acho que nesse sentido sempre está casando, o layout ele sempre está conversando bastante com a iluminação, como detalhe diferenciado, né? Até inclusive no sentido de conforto, de percepção do espaço. Tânia, o trabalho de vocês realmente ficou excelente. Como eu falei no início, é um trabalho voltado para a funcionalidade e também aliado à estética e atendendo o gosto do cliente. Então, como é que foi realizar esse trabalho junto com o George para esse cliente específico? Olha, é muito interessante. A gente tem uma sintonia muito legal, trabalha junto, né? Sempre em sintonia, acho que o termo é esse mesmo, em sintonia. E para atender o cliente foi muito bom, porque ele deu liberdade a gente, né? Confiou no trabalho. Então a gente teve como ousar, né? Porque a gente usou materiais tanto na recepção como nos 2 consultórios, a parte de iluminação. Acho que com o projeto a gente conseguiu fazer uma coisa bem acolhedora, aconchegante e atendendo muito a funcionalidade. Eu acho que isso é uma coisa assim, muito importante no projeto. Você tem que atender principalmente a funcionalidade e junto a isso você conseguir fazer com que a coisa fique agradável, que você chegue e se sinta num ambiente acolhedor, gostoso, mas com toda a parte de funcionalidade que ele exige, né, para poder funcionar bem. Tânia e George, muito obrigada pela participação de vocês. O Circuito agradece e espero que vocês voltem logo em outra oportunidade. Estamos à disposição. Obrigada, a gente que agradece e quando precisar. E você de casa, espero que tenha aproveitado, assim como eu, o projeto comercial dos arquitetos George e Tânia. E não deixe de acessar o nosso site circuitodealtadecoração.com.br. Fique por dentro das novidades.